efeitos da popularização da astrologia pelos meios de comunicação de massa foi o surgimento, o nascimento de inúmeros mitos astrológicos que não são verdadeiros. É aquela coisa, né? Quando um mito nasce, é como se fosse aquela brincadeira de telefone sem fio. Alguém fala, aí o outro repica aquela fala, traz mais um tonzinho, né? Acrescenta mais um molhinho, um ingrediente naquele mito, aí passa pro próximo, pro próximo, pro próximo, e quando você vê, a fake news se espalha e foge do controle. A mesma coisa aconteceu com a astrologia, especialmente quando ela se popularizou e acessou os meios de comunicação de massa. Muitos dos conceitos astrológicos foram reduzidos ou até mesmo ignorados para popularizar um conhecimento que ele é milenar, ele é completo, mas ele é complexo. Então, como é que você vai trazer um conhecimento que é complexo para um meio de comunicação de massa? Você simplifica. E aí você cria, gera diversos mitos, ou seja, fake news astrológicas que estão espalhadas por aí. E tenho certeza que você já escutou essas fake news ou já viu isso aqui em algum lugar. Separei oito, tem muito mais, mas eu separei oito aqui, as principais ou as mais populares, para que você nunca mais caia nessas fake news, nesses mitos ou então nesses micos astrológicos, tá bom? Você está no canal Roberta Astrologia, eu sou Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e aqui é um espaço para quem quer aprender a utilizar a astrologia para ser protagonista da sua vida. Vem comigo agora que a gente vai desvendar esses oito mitos astrológicos um a um, tá bom? Número um, o tal do zodíaco natural, o alfabeto astrológico. Socorro, né? Meu Deus, o que que é isso? O zodíaco natural, o alfabeto astrológico, é aquela simplificação que relaciona, coloca no mesmo balaio signo e casa, que são coisas completamente diferentes, são conceitos completamente diferentes dentro da astrologia. Não vou dar uma aula aqui sobre signos ou sobre casas, mas vou explicar como esse mito surgiu. Bom, esse mito do tal do alfabeto zodiacal ou do zodíaco natural, ele simplesmente relaciona o signo de Áries à casa um por ser o primeiro signo, mas isso não tem lógica nenhuma. Porque a casa um, quem vai comandar aquela casa no mapa astrológico que a gente está avaliando, é o signo que abre aquela casa um. É o regente daquele signo, o planeta que comanda aquele signo que está na casa um. E se não for Áries, for Leão, é Leão. Pode ser Sagitário, pode ser Escorpião, pode ser Câncer, vai depender de cada mapa. Então não existe essa coisa de casa natural de signo, casa um natural de Áries, casa 2 natural de Touro, três de Gêmeos. Isso não existe. O que acontece é que a astrologia é um conhecimento milenar. Durante muitos e muitos e muitos anos foi desenvolvida vários conceitos que trazem essa base de fundamentos astrológicos que não muda, desenvolvidos lá na época do período grego, helenístico, passou pelos árabes, passou por diversos povos e culturas, até que depois do período medieval ali a astrologia caiu em desuso, foi perseguida, especialmente pela questão da Inquisição, da igreja, e a prática astrológica foi, né, terminando e foi ficando assim mais escondida, mais oculta. E os textos também desapareceram, alguns foram protegidos e muito conteúdo foi destruído. O que acontece é que ali no século XIX, o povo ligado à teosofia, Helena Blavatsky, Alan Liu, que fazia parte daquele grupo também, começam a resgatar diversos textos milenares, textos antigos, e entre esses textos estão textos astrológicos, mas esses textos estão em árabe ou em grego, e partes faltando também. Às vezes você tinha uma parte de um texto e a outra parte estava em outro lugar, porque muito material foi perdido. O que acontece é que depois, né, muitos anos depois, nos anos 90, que um projeto de pesquisa astrológica conseguiu resgatar boa parte desses textos, conseguiu juntar os pedaços que faltavam, conseguiu traduzir esses textos e hoje nós vivemos o melhor tempo na astrologia em termos de acesso a conteúdo de qualidade, porque diversos textos do grego e do árabe foram traduzidos e a gente tem hoje muito mais acesso a conhecimento astrológico do que a gente tinha ali há 100 anos, 200 anos atrás, quando a astrologia voltou a se popularizar aos poucos. Então, o que aconteceu? Em parte, esses textos estavam incompletos, então tinha informação faltando, e em outra parte também foi uma intenção de simplificar alguns conceitos. E aí se tornou essa mistura aí de signo e casa, que são coisas completamente diferentes. Então, é algo que a gente sempre tem que levar em consideração que
O responsável pela casa ali, a casa um é a casa do signo que está abrindo aquela casa, que é o ascendente daquele mapa. Não tem nada a ver com Áries, a não ser que Áries seja o ascendente do mapa. Aí sim. Se não, não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o pior é que essa informação, como ela foi, né, simplificada, reproduzida, ela está, inclusive, em alguns livros que são bem populares da astrologia moderna. Isso, isso altera completamente a interpretação, mistura coisas que não tem nada a ver e pode dar uma interpretação completamente equivocada para o mapa que você está avaliando. Então, entenda que signo é uma coisa, casa é outra e não existe esse alfabeto zodiacal ou esse zodíaco natural. O que existe, sim, é dentro da parte da astrologia médica, é uma conexão entre as partes do corpo, os signos e as casas. Aí tem uma relação, sim, de Áries por representar a cabeça, e a cabeça a gente também lê ali pela casa um. Mas isso é na astrologia médica e não tem nada a ver com o zodíaco natural. É porque existe uma associação das partes do corpo com os signos e das partes do corpo com as casas, tá bom? Então, esse mito, ó, derrubado, não entre mais nessa fake news. E mesmo que você veja em alguns livros de astrologia modernos por aí, lembra que isso vem de uma simplificação muito rasa, por sinal, e que só pode dar problema na hora que você vai interpretar um mapa, tá bom? Então, zodíaco natural não existe. Número 2. Planetas maléficos são sempre ruins, do mal, os vilões. E planetas benéficos são bonzinhos, queridos amados, só trazem bons resultados. Calma aí. O que que é planeta maléfico ou planeta benéfico, né? Os planetas maléficos são o Saturno e o Marte. Os planetas benéficos são a Vênus e o Júpiter. Maléfico e benéfico é um conceito que a gente é atribuído a partir das qualidades, né, de cada planeta. As qualidades primitivas, qualidades da natureza, que elas ancoram, né, boa parte dos conceitos astrológicos estão ancorados, têm a sua base nas qualidades primitivas, qualidades primárias da natureza, que é o quente, o seco, o frio e o úmido, que geram os elementos, né? O calor, a umidade, a frieza, a secura, vai gerar os elementos fogo, água, terra e ar. E a partir disso, a gente tem todo um bloco, né? Como se ela formasse um grande bloco de construção de conceitos astrológicos que classificam signos e também planetas por estas qualidades, entre aqueles que são mais ativos, aqueles que são mais receptivos, enfim, não vou dar essa aula completa agora para você. Vou fazer um vídeo completo aqui sobre as qualidades primitivas da natureza e a sua conexão com a astrologia, tá bom? Então, os planetas maléficos, que são o Saturno e o Marte, eles têm, digamos, as suas qualidades primitivas, em certo desequilíbrio ou exagero, porque Saturno é frio e seco, e Marte é quente e seco. E os planetas benéficos, eles têm essas qualidades primitivas em equilíbrio ou moderação, que são Júpiter, que é quente e úmido, e a Vênus, que é fria e úmida. E isso gera equilíbrio e moderação, trazendo então melhores resultados para os temas que esses planetas comandam no mapa. Até aí tudo bem. Porém, a gente não pode pensar que isso significa que um planeta é vilão e o outro é mocinho. Até porque tudo vai depender do posicionamento desse planeta no mapa também. Existem outras questões que a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente está avaliando qualquer ponto do mapa. É sempre uma equação que a gente vai juntando diversos pontinhos e vai somando e vai avaliando pesos e medidas. A astrologia é a análise de dados e transformar esses dados em informação. Júpiter e Vênus, que são planetas benéficos, ou seja, têm uma natureza mais facilitadora, trazem resultados mais prósperos e positivos na nossa vida, dependendo da posição que eles estão no mapa e como que eles estão aspectados, Júpiter pode trazer exageros, pode também trazer a questão da indulgência, de depois eu faço, não preciso fazer isso agora, posso contar sempre com a sorte. Arrogância também está conectada com Júpiter, achar que posso tudo, que eu não tenho limites, ser espaçoso demais. E Vênus tem uma conexão também com vícios,
exagerar naquilo que me dá prazer. Eu só quero prazer, eu quero prazer imediato, quero tudo pra mim. A questão da vaidade, o vício, né, da bebida, da comida, de só querer ter prazer nas coisas, do dolce far niente, eu não preciso fazer nada também. Então, Júpiter e Vênus também podem trazer prejuízos. Uma gravidez indesejada tem conexão com Júpiter também, descuidos, né, não observar limites das situações. E já o Saturno e o Marte, eles têm a natureza maléfica, ou seja, eles estão mais propensos a trazer desafios e problemas para serem administrados no nosso mapa, mas se a gente souber trabalhar com eles e um Júpiter ou um Saturno bem posicionado, podem também levar a conquistas, atitudes, poder de ação, no caso de Marte. O Saturno pode nos ajudar a entender quais são os nossos limites e a gente construir coisas sólidas de longo prazo, entender a realidade das coisas. Então, um planeta maléfico não significa que ele é o vilão da história, assim como um planeta benéfico também não é um mocinho. Não é sobre bandidos e mocinhos ou sobre bom e mal aqui, né? O good cop ou bad cop que a gente está falando, e sim sobre as qualidades dos planetas, lembrando que eles sempre têm que avaliados, né, ser avaliados conforme o conjunto do próprio mapa, tá bom? Então, benéficos podem trazer prejuízos, sim, e maléficos podem trazer excelentes resultados. Tudo vai depender do mapa. Os nodos têm ligação apenas com o caminho de vida, propósito de alma, o caminho do mapa. E por que coloquei apenas? Porque não é só sobre isso que os nodos tratam. Os nodos, nodo norte, nodo sul, as ferradurinhas, né? A representação parece uma ferradura invertida. Eles têm sim, especialmente dentro da astrologia védica e kármica, esse ponto, né, essa conexão, digamos assim, com o caminho de vida, caminho de alma, com lições aprendidas e com lições que a pessoa ainda vai desenvolver ao longo da sua vida. Eles podem ser interpretados desse jeito por esta visão. Porém, eles não tratam somente disso. Inclusive, na astrologia clássica ocidental, tropical, os nodos, eles são esses pontos calculados, né? Eles são calculados a partir do movimento da Lua ali, e eles também são pontos que a gente calcula para entender onde, né, um eclipse pode acontecer. Os nodos afetam o funcionamento dos planetas de uma maneira mais negativa, digamos assim, mais tensa, são pontos tensos. Porque o nó do norte, ou a cabeça do dragão, quando ele está em conexão direta com o planeta, pode provocar certo exagero, e o nó do sul pode provocar uma questão ligada a algo que está diminuindo, que está terminando, que está minguando. Então, os nodos podem atrapalhar de vez em quando, dependendo da posição deles, do que eles estão fazendo, alguma jogada ali importante no mapa, e a gente tem que sempre avaliar. Cada questão no mapa, né, vai ter um caminho também, vai ter uma saída. Nem que a saída seja entender que aquele empecilho existe, que aquele obstáculo existe, e você tem que aprender como administrar isso ao longo da sua vida. Mas os nodos não são apenas estas figuras ligadas a uma questão mais subjetiva. Eles têm também um ponto que pode ser bem intenso em relação ao mapa também. Número 4. Aspectos ruins são sempre ruins e aspectos bons são sempre bons. De novo, né? Aquele tipo de mito. Quais são os aspectos ruins, né? Sabendo que na astrologia não tem bom ou ruim. Eu coloquei essa palavra de propósito aqui. Os aspectos que geram tensão são as quadraturas e as oposições, e os aspectos que geram um caminho facilitador para os assuntos, para os temas, são os trígonos e os sextis. Pensa que trígonos e sextis são aspectos que facilitam, né, a conversa entre aqueles planetas. E as quadraturas e oposições é uma conversa difícil. A quadratura é aquela coisa que desce meio quadrado, aquela conversa que tem que ter um certo ajuste, que não é bem assim. A gente se enxerga meio de canto de olho. Eu vou deixar inclusive o link aqui para uma aula especial que eu falo sobre aspectos que você vai entender melhor e aprofundar cada um deles, tá bom? Já a oposição é aquele famoso cabo de guerra, onde eu estou encarando de você frente a frente, e aí a gente está se confrontando mesmo, como se a gente estivesse num ringue, né? Uma oposição é um confronto direto. A quadratura é aquele confronto mais indireto, a gente até tem algumas semelhanças, mas as nossas diferenças fazem com que a gente, né, tenha que administrar ou fazer alguma coisa, assim, negociar às vezes, agir de uma maneira diferente em alguns pontos. Já os trígonos acontecem em planetas que estão
em signos que compartilham, né, o mesmo elemento, então a conversa flui. E o sextil é uma coisa mais sutil, às vezes pede também é um contato, né, entre planetas que eles estão em signos que compartilham semelhanças, mas são semelhanças um pouquinho mais sutis. Então é aquela coisa assim, me dou bem com você, a gente até conversa numa boa aqui, a coisa flui, mas não é assim, né? Ah, meu Deus, a coisa flui de uma maneira super, super, super bacana. É bom, mas podia ser um pouquinho melhor. O que a gente tem que ver quando a gente está avaliando aspectos no mapa é quais são os planetas que estão envolvidos nessas conversas. As próprias quadraturas, por exemplo, uma coisa é uma quadratura entre um Marte e um Saturno, que pode ser um pouco mais tensa assim. Agora, uma quadratura entre uma Vênus e uma Lua, que são planetas que têm uma natureza mais benéfica, ela pode sim trazer bons resultados, mas mesmo, né, mesmo levando em consideração que os assuntos não vão fluir com facilidade. Então, sim, pode atrapalhar um pouco a fluência daqueles assuntos, daqueles temas, daquelas áreas, mas os resultados podem ser bacanas se a pessoa está disposta a fazer aquele esforço que a quadratura pede. A quadratura sempre pede que a gente se movimente, que a gente faça algum tipo de ação, que a gente tome algum tipo de atitude. E a oposição é sempre aquela negociação, né? É uma oposição, a gente está se olhando frente a frente aqui, e um negocia de um lado, o outro negocia do outro. Às vezes pode se encontrar um caminho do meio nessa guerra de opostos que existe quando uma oposição se forma. Já um trígono, né, entre dois planetas benéficos, por exemplo, um Júpiter e uma Vênus, nossa, as questões, né, podem fluir, pode trazer muita facilidade naquelas áreas da vida, a pessoa nem percebe as dificuldades, as coisas simplesmente, as oportunidades surgem, a pessoa sabe aproveitar as oportunidades. Já um trígono entre Marte e Saturno, dependendo da posição de Saturno no mapa, porque lembra que do mito anterior que eu falei, né? Eles podem também trazer resultados interessantes. Às vezes os problemas podem encontrar um jeito de fluir, né? Às vezes é aquela coisa assim, as coisas fluem, mas as tensões fluem também. Quando vê a pessoa tá ali sempre resolvendo problemas, tá sempre ali imersa, claro, ela consegue resolver. O aspecto é bom, ela consegue desenvolver aquilo, mas ela tá sempre tendo que resolver ali aquelas situações, as situações estão sempre aparecendo para ela. Então, de novo, tudo e qualquer coisa dentro de um mapa astrológico precisa ser avaliado conforme o que o mapa está apresentando. Por isso que a astrologia, ela é realmente um conhecimento complexo, porque você não aprende decorando. Não tem como decorar. Quadratura é sempre ruim, trígono é sempre bom. Depende, você vai ter que olhar o que aquela quadratura representa naquele mapa, o que aquele trígono está representando naquele mapa, tá bom? Então, ó, mais um mito derrubado. Número 5. Você vira o seu ascendente depois dos 30 anos. Nossa, esse é um mito aí que eu já caí nele, ó. Quando eu tinha meus 15, 20 anos de idade, estava começando ali a pegar os meus primeiros livros de astrologia. Eu caí nesse mito, confesso. Mas depois, né, de estudar, de avançar meus estudos, fazer todas as formações astrológicas que eu fiz, eu derrubo definitivamente esse mito e você também vai derrubar ele a partir de agora, porque você não vira nada. Você já é. Você já é o seu ascendente, porque o ascendente é o ponto mais importante do mapa astrológico. O ascendente é o signo que está se levando com você no momento do seu nascimento, ele é calculado, né, para o horário, local, latitude, longitude. Então, o ascendente representa você, representa o seu corpo físico, representa as suas motivações, representa o movimento do próprio mapa, né? Aquilo que motiva você, aquilo que você quer buscar. Os seus anseios, as suas necessidades mais básicas, elas estão atreladas ao ascendente e ao regente do ascendente no mapa. Então você não se torna um ascendente aos 30 anos, você já é o seu ascendente, o ascendente já representa você. O que acontece aos 30 anos de idade é que ali aos 30 anos, né, entre 28 e 30, a gente tem o chamado retorno de Saturno. E o retorno de Saturno é um momento importante astrologicamente falando, ele é um momento de muita maturidade, e é quando geralmente cai a ficha e a gente se dá conta de quais são as nossas motivações, quais são as nossas necessidades realmente. E para de atender tanto aquele chamado do mundo externo, o que, que os outros esperam que a Roberta seja, que a Roberta faça, que a Roberta goste. Ali aos 30 anos começa a virar uma chave, ou pelo menos é o começo dessa virada, onde você vai se tornando cada vez mais quem você é. E se você é realmente o seu ascendente, né? Como eu falei ali no início, no início desse mito, então você vai
tomando posse dessas qualidades, mas elas já são suas. Então você não vira nada aos 30 anos. Você já é o seu ascendente desde que você nasceu. Você vai descobrindo, né, talvez maneiras de trabalhar isso e vai amadurecendo essas qualidades. E também, né, você é o seu mapa inteiro, né? O ascendente é o ponto mais importante, mas é todo o jogo do mapa que entra na equação quando você está avaliando o seu caminho de vida, tá bom? Agora, número 6, inferno astral. Ah, o inferno astral é aquela bela desculpa quando as coisas começam a dar errado ali antes do aniversário. E você, só posso estar no meu inferno astral. Ah, mas é o meu inferno astral. Bom, o inferno astral é muito popular. Inferno astral, paraíso astral, escravo astral, tudo isso não tem base nenhuma, não tem fundamento nenhum, não está em nenhum livro, nenhum conhecimento. Eu acho que os astrólogos lá do período grego helenístico, eles revirariam os olhos se eles descobrissem que agora, no século 21, em 2025, as pessoas falam no tal do inferno astral, eles vão pensar, meu Deus, da onde que veio isso, né? É uma coisa absurda. Inferno astral é algo que caiu na boca do povo, né, no gosto popular, rende alguns memes, mas é uma fake news astrológica. O que acontece, né, digamos aqui, pensando com você, vamos pensar esse mito aqui juntas, né, para tentar desmistificar isso, é que o período anterior ao aniversário eu costumo comparar a um fim de ano. Sabe aquele período entre Natal e Ano Novo que você entra naquela correria e você pensa, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu cumpri das metas que eu tinha colocado para mim? Pensa agora em você, né? 1º de janeiro de 2025. Todas as metas que você colocou para 2025, colocou no papel, que você ia estudar tal coisa, que você ia fazer tal tipo de exercício, enfim, botou várias metas para seu 2025. Quando chegar ali em dezembro, dia 1º de dezembro, um mês antes de terminar o ano do calendário, o que que você vai fazer? Você vai pirar pensando, afinal de contas, quais as metas que eu cumpri, quais as metas que eu não cumpri, e será que eu ainda tenho tempo de fazer aquela lista que eu me propus no início do ano? É exatamente a mesma coisa que acontece quando a gente está pertinho ali, às vésperas do nosso aniversário. E isso a gente chama de inferno astral. Porque as coisas realmente, né? Você começa a se dar conta dos problemas que tem que resolver, quer fazer coisas que não fez o ano inteiro, e aí você quer que tenha um resultado imediato e as coisas não acabam não dando certo ou não saem do jeito que você gostaria, porque tem coisas que demoram tempo também para se desenvolver e para você ter algum tipo de resultado. E é naquela pressa, no atropelo das situações, você começa a culpar que tá no tal do inferno astral, por isso que as coisas estão dando errado. O que pode acontecer, que daí não tem nada a ver com o inferno astral, é que dependendo do ciclo que você está vivendo dentro do seu mapa, você pode sim ter um mês anterior ao aniversário um pouco mais tenso, mas aí isso vai depender da revolução solar que você está e do ciclo que você está dentro do seu caminho astrológico, mas não tem nada a ver com o inferno astral. Isso é um mito e está definitivamente derrubado, tá bom? Signos têm personalidade. Ah, esse aqui é o sétimo mito, né? Já estou aqui no sétimo mito. Aproveita agora e já deixa aqui nos comentários qual desses mitos você já caiu. Eu confessei aqui que eu já caí no do ascendente, né? Depois dos 30 anos. Fala aqui qual é o mito desses que você já caiu e que outro mito aqui, né, você gostaria que eu falasse, que de repente eu não falei aqui nesse primeiro vídeo e você acha que pode ser tema de uns próximos vídeos, tá bom? Aproveita e já deixa aqui nos comentários. O sétimo mito é signos têm personalidade. Olha, esse aí é um mito que ele veio muito da popularização da astrologia a partir dos veículos de comunicação de massa, das revistinhas astrológicas, que daí você começa a descrever o homem de câncer, a mulher de escorpião, o filho de touro, e isso não existe. Coisas que a gente tem que levar em consideração aqui é quando alguém fala de signo, as pessoas, a grande maioria das pessoas, ela pensa só no signo solar no sol delas. E o sol é calculado pelo dia que você nasceu, né? Você nasceu dia 12 de maio, seu sol está no signo de Touro. Nasceu dia 7 de novembro, seu sol está no signo de Escorpião. Nasceu dia 4 de abril, seu sol está no signo de Áries. Então, quando a pessoa fala em signo, meu signo é Áries, geralmente ela está falando do sol. Mas o sol é só um dos pontos do mapa. Então, essa questão da popularização levou à redução, mais uma vez, que signo é apenas, né, um só que a gente tem e é aquilo que dita a nossa personalidade. E não é bem assim, até você consegue enxergar
características, né, de uma personalidade avaliando um mapa com esse viés mais psicológico, subjetivo? Pode fazer sim esse tipo de leitura. Mas não é só com o signo solar que você vai fazer isso. Você vai ter que avaliar o mapa inteiro. Então, signo não tem personalidade. Signo não beija, signo não ama, desculpa. Signo não tem preferência, não tem o melhor signo para se relacionar. O signo, na verdade, é uma ferramenta que expressa a forma como o planeta vai agir. O signo dentro da equação astrológica, eu sempre uso esse exemplo nas mentorias individuais que eu dou e nas aulas de astrologia que eu dou também. O planeta vai ser sempre o cara principal, ele é o ator, né? Tô com a claquete aqui atrás de mim. O planeta vai ser o ator. O signo vai ser o personagem que aquele ator vai atuar. Vai ser a roupa que ele vai utilizar. O signo vai modular a ação do planeta e o signo não tem personalidade, ele tem características que têm conexão com aquelas qualidades da natureza, ou seja, existem signos que têm uma expressão mais ativa, outros têm uma expressão mais reativa, outros têm uma expressão mais expansiva, outros têm uma expressão mais concentrada. Então, são qualidades da natureza. Qualidades da natureza não são características de personalidade. Então, você perguntar para mim, qual é o signo que combina com câncer? Todos e nenhum. Porque a gente sempre vai ter que entender o mapa todo. Então, repita comigo. Não tem signo do trabalho, não tem signo da família, não tem signo do amor, não tem signos mais inteligentes, não tem signos mais sensuais, porque signos não têm personalidade, signos não são pessoas. Signos são ferramentas utilizadas pelos planetas para fazer as suas ações. Se eu quiser agora pregar um prego na parede, eu vou ter que ter uma ferramenta que é um martelo. Se eu quiser escrever, eu vou ter que ter uma ferramenta que é uma caneta. Então, o planeta vai ser a ação que eu quero fazer, pregar o prego na parede. O signo vai ser o martelo que eu vou pegar para fazer isso, tá bom? Então, signos não têm personalidade. E o último mito é: casas vazias não trazem resultado. Bom, isso é uma questão, né, que a gente tem que entender também que na disposição das casas astrológicas, a gente tem as 12 casas astrológicas no mapa, a gente vai ter os 7 planetas clássicos principais, incluindo o Sol e a Lua, e a gente ainda vai ter os 3 geracionais, se você quiser utilizar na sua leitura, que é Urano, Netuno e Plutão. Então a gente vai ter 10 planetas e 12 casas. O que acontece é que você não vai ter todas as casas preenchidas por planetas no mapa astrológico. Então tem muita gente que diz: ah, mas a minha casa 7 está vazia. Então eu não vou me relacionar, não vou me casar. Não. Casas vazias apenas significa que a gente não tem um planeta ocupando aquela casa. É como se fosse um imóvel que tá para alugar, mas não tem inquilino. Ninguém tá morando ali. Mas aquele imóvel tem um dono. Aquele dono vai ser o regente daquela casa. Se você tem a casa 7 em Touro, o dono daquele imóvel vai ser a Vênus. E essa Vênus ela vai estar morando em outro lugar naquele mapa. Então tem uma relação, né? Aquela Vênus que comanda aquela área, ela é a dona daquele apartamento, mas ela não está morando ali, ela está morando em outro lugar do mapa. Essa Vênus está em Leão na casa 10. Então ela está morando ali na casa 10, mas ela é dona da casa 7. E aí vai ter, né, uma conexão entre os assuntos da casa 10, que é onde a Vênus está, com os assuntos da casa 7, que é o lugar onde ela é a dona, onde ela é a proprietária. Então, as casas que estão vazias, elas têm dono sim, elas têm um comando, elas têm uma regência e elas trazem resultados. Ah, a gente só não tem um planeta que está ali naquela área específica. Então, casas vazias produzem resultados, sim. Esse é o recado do vídeo de hoje. Para agendar a sua leitura de mapa astrológico, é só acessar os links que estão aqui na descrição do vídeo e eu vejo você na semana que vem, tá bom? Até o próximo vídeo.